22 milhões de reais de faturamento, 10 experts, top 100 Hotmart, e eu quase morri, inclusive, eu acho que foi de 2021 para 22, porque tem até uma foto antigaça no meu feed, eu comecei a tomar bomba, ficar fortinho ali na época, só que o cara me passou um ciclo de 3 meses que eu tomei em 30 dias e deu ruim, eu fui pro hospital com hemorragia na gengiva, enfim, história mó doida. Mas que acho que não cabe aqui porque o último vídeo deu quase 1 hora de duração, então fazer os vídeos serem mais curtos. Bom, em 2021, para quem não sabe, estou gravando uma série contando cada ano da minha trajetória aqui no digital, desde o zero, 2018, até fundar uma das maiores agências de coprodução, até fazer lançamento pago, várias coisas, até fazer algumas empresas darem errado e depois voltar a dar certo, enfim. Então, assista os vídeos anteriores e os próximos se você chegou aqui agora do nada, na metade do rolê, estamos em 2021. Em 2021, a Power, vou até colocar um gráfico de faturamento aqui, faturou 22 milhões de reais. Então a gente quadruplicou, foi de 5,5 para 22 milhões de faturamento. A gente tinha 10 experts sólidos ali, ok? Então, experts bons, isso foi um grande acerto nosso, era o nosso modelo, né? Era o meu sonho, o meu plano ali de 2019 para 2020, que era, cara, eu quero ser a maior agência, quero ser o cara que mais faz lançamento, que tem uma porrada de experts, quero lançar todo mundo. Tinha um grande objetivo de lançar 50 experts. Esse era o DNA da Power. Quem estava no escritório aqui de Vinhedo em 2020, quem estava em 2021 também, o escritório era aqui, depois foi para o Rio, viveu essa fase muito forte do, cara, somos pequenos, mas já pensamos e nos posicionamos como se fôssemos grandes e vamos ficar grandes o mais rápido possível. Foi o que aconteceu. Com esse faturamento a gente entrou no grupo das top 100 contas da Hotmart, que é o Explorer, e eu viajei pro Chile ou Argentina, não lembro, e aí no ano seguinte a gente foi pro grupo das top 25, que é o Galaxy, né? Mas enfim, é isso. O que a gente tinha, o que a gente construiu de diferenciais ali na Power de 2020 para 2021 e que nos ajudou não só a quadruplicar em 2021, mas a continuar crescendo nos anos seguintes ali. Tinha que fazer sentido pros experts da Power ter mais experts na Power. Não podia ser algo tipo assim, cara, deixa eu trazer mais experts porque é bom para mim, é bom para os meus sócios, tá, mas e o expert que a gente está lançando? Putz, como que a gente faz isso ser bom para ele? Isso é uma atividade muito difícil, é extremamente complexo você pensar em um negócio com um efeito de rede que seja bom para você, mas bom para o outro, bom para a rede, bom para todo mundo, entende? Porque nessa época aqui eu enxergava a Power muito mais como um Uber do que uma agência, muito mais como um intermediador de lançamentos do que um lançador em si, né? Então, eu já tinha estrategistas aqui, eu contratei o meu primeiro estrategista, que foi o Robson, depois acabou sendo meu sócio, em 2020. Se eu não me engano, eu contratei 2 estrategistas em 2020, eu não vou me recordar agora, tá? Mas a gente já estava nesse formato, já tinha 10 experts. Eu, obviamente, não ia dar conta de tocar os 10 experts, às vezes vender um produto meu e tocar o time e tal, porque eu era o único sócio que estava no escritório, no operacional, né? Tipo, tanto o Ítalo morava no Rio, quanto a minha mãe, acho que ela estava morando no Paraná nessa época, estava em outro lugar, enfim. E só eu estava no escritório aqui em Vinhedo tocando o time, que era a minha função. A função dele era trazer expert, dela era cuidar das contas da empresa financeira burocrática. A minha era tocar o time, fazer o lançamento acontecer. E aí eu ficava horas desenhando assim, à noite o pessoal ia embora, eu ficava lá desenhando, fleumaticamente, desenhando, rabiscando o que viria a ser a maior agência de infoprodutos do Brasil, em pouco tempo. Tá? Não do dia para a noite, mas muito rápido. E aí eu cheguei num ponto onde a minha única conclusão era, cara, beleza, eu estou criando um ecossistema, só que eu preciso que esse ecossistema, para se tornar um ecossistema, para ser escalável, seja bom para 2 pontas e eu sou o intermediador entre essas 2 pontas, tá? Então aqui o papo talvez fique um pouco esquizofrênico, mas na minha cabeça faz muito sentido. Fiz 3 anos de terapia com Saulo, aí parei e voltei, mas na minha cabeça faz sentido. Nessa ponta eu tenho um expert, nessa ponta eu tenho um coprodutor, um estrategista, chame como quiser, tá? Para mim é expert coprodutor, né? Ah, especialista, estrategista, expert coprodutor, é tudo a mesma coisa. E as agências funcionavam como? Tenho uma agência ou sou um lançador, lanço 1, 2 ou 3 experts, tá? Como eu passo disso? Contratando um estrategista, ok? E aí ele vai lançar esses experts e vai ganhar um pedaço. Eu vou ter que dividir um pedaço com ele, mas
vou conseguir ter mais de um dele, eu vou ganhar mais. Tá, entendi. Vou criando aqui minha rede aqui. Ok, como eu contrato um estrategista? Como que eu contrato um estrategista bom? Como que eu... Caramba, caiu o negócio aqui. O notebook estava em cima de 2 suplementos aqui, porque eu acho que ele fica melhor assim. E ele vai ficar assim, vai me obedecer. Cara, definitivamente... Meu Deus. Assim que é bom, gente, ó, vídeo... Vou parar de bater na mesa. Deixa eu me afastar, tá perigoso eu perto desse troço. Então eu tinha que fazer um negócio que fosse bom para esse cara e eu tinha que conseguir ter um sistema onde eu contrato rápido um estrategista e treino rápido esse estrategista. Eu não pedi iFood, tá buzinando aqui. E treino rápido esse estrategista, ou como que eu contrato um estrategista já treinado, que já saiba como funciona a Power e faço isso rápido. E aí foi onde eu voltei a produzir conteúdo e fazer algumas turmas, né, alguns lançamentos ali da Escola da Coprodução em 2021. Tá? Então eu tinha um curso completão de coprodução e eu ensinava coprodução, tinha meu e-book também que eu vendia pra caramba, devo ter feito quase 20 mil vendas do MCP, Manual da Coprodução. E, cara, definitivamente eu comecei a contratar os meus melhores alunos. Porque eles já tinham gostado de mim, obviamente eles tinham pagado R$2.000 num curso online, ou R$40, no e-book eu não contratava, mas do e-book ia para o curso online, né? Obviamente eles já gostavam, já tinham me visto em aula ao vivo, já tinham entendido como a Power funcionava. Ele tem muitos experts, né? Nesse ano, no caso, 10. Então, fazia parte do ecossistema e só por isso eu voltei a produzir conteúdo, e foi bom, porque na minha cabeça eu não deveria produzir conteúdo, porque o tempo que eu gastava para produzir conteúdo, para faturar um pouquinho ali, eu conseguiria ser muito mais útil lançando mais experts nesse mesmo tempo, né? Só que eu via isso como um treinamento de estrategistas. Então, eu lanço o meu curso, pego os melhores alunos, contrato eles para trabalhar comigo no modelo de estrategista, onde ele tem a possibilidade de se tornar sócio daquele squad, daqueles experts comigo. Então, na minha cabeça, até hoje, eu vejo a Power 2021 em diante como várias agências dentro de uma só. Tanto é que eu, ouvindo tanto reclamações, quanto sugestões, quanto coisas boas de ex-experts nossos, eu vejo que às vezes um cara reclama de uma coisa que é o que o outro cara elogiou, e às vezes o que esse cara que reclamou era o que esse estava satisfeito. Por quê? Porque esse tinha um estrategista, esse tinha outro, e esse estrategista tinha um squad, esse tinha outro. Então o cara estava na mesma empresa, que era a produtora Power, só que esse cara tinha um time, um designer, um copy, um tráfego, um estrategista completamente diferente desse cara. Eram experiências completamente diferentes. E por um lado isso foi bom, por outro ruim, mas isso é para vídeos mais para frente. Mas quando eu desenhei esse modelo, que foi no começo de 2021, eu falei, caramba, eu acredito que agora eu tenho algo grande aqui. Eu já tinha certeza, eu já queria muito fazer algo grande, porém agora eu acredito que eu tenho o como, ou pelo menos os primeiros 2, 3 passos de como desenhar isso. E aí tinha essa etapa de consigo contratar muito estrategista semi-pronto, que são meus alunos, e do outro lado aqui eu tinha o Ítalo, que conseguia trazer muitos experts, que mesmo que não tivessem audiência, eram ótimos profissionais. Eu falei, cara, eu juntei as duas coisas. Eu sou um canal de captação de estrategista, o Ítalo é o canal de captação de expert, a gente junta as duas pontas, tamo rico, né? Beleza. E aí começou isso, começamos a trazer mais expert e a trazer esses estrategistas. Isso foi algo muito disruptivo na época, porque a galera, tipo, literalmente tinha pouquíssimos experts, ninguém antes da Power teve de modo bem sucedido vários experts com faturamento relevante, com prêmios relevantes e com barulho que a gente fez ali no mercado. Então a gente começou a fazer isso e aí, voltando no que eu falei no começo do vídeo, eu comecei a criar algo que fosse uma espécie de benefícios, tá? Literalmente benefícios, para que fizesse sentido este expert te olhar depois de 1, 2 anos e falar, tá, faz sentido eu estar aqui, mesmo que tenham muitos experts aqui, mesmo que eu não tenha um contato direto com o Mac ou com o Ítalo, ou com um sócio da empresa, porque eu estando aqui com muitos experts, faz isso aqui não ser uma agência, mas sim um lugar diferente. E aí o que aconteceu? No final de 2021 a gente fez o primeiro Reverbera. Isso aí foi muito doido, porque foi uma ideia da minha mãe e, tipo, custou uns R$200 mil. Na época eu fui muito contra. Eu falei, caralho, vamos gastar R$200 mil num evento presencial para, tipo, 35, 40 pessoas e não vamos vender nada, ganhar nada com isso. Que a gente fez um evento presencial só pros nossos experts. E aí aquilo foi muito bom, porque no ano seguinte foi mais fácil fechar experts por causa daquele evento, que a gente divulgou muito.
E foi assim, cara, esse evento acontece uma vez por ano, tem palestrantes fodas, tem a gente abrindo as coisas da empresa e tal, só que é só para experts que têm um CNPJ, que estão num contrato de sociedade, que caso saiam, pagam uma multa pra gente. Então, foi uma ótima criação e um modo de juntar todos os nossos experts ali num lugar só uma vez no ano, que foi muito bom. Inclusive, o último Reverbera foi final de 2024, né? Só 2025 que não fizemos, por estar em outro formato de negócio. Além do Reverbera, a gente criou o CRP, que é o Canhão de Resultados Power. Então, literalmente, a gente tinha uma pessoa, tá? Um social media contratado. Inclusive, a social media produzia conteúdo para Power com um personagem chamado Estagiário. E quando depois ele virou head de copy. Tipo, ele ficou, acho que 2, 3 anos trabalhando na Power. Hoje ele é conhecido, hoje ele tem 1 milhão de seguidores, né? Que é o Café com Teu Pai, o Breno. Ele não era o Café com Teu Pai, ele era policial, morava no Rio de Janeiro e era nosso social media, depois nosso copywriter, depois nosso head de copy, né? Inclusive um ótimo profissional. Hoje saiu porque tá com 1 milhão de seguidores, né? Foi lá ganhar grana vendendo os infoprodutos dele de relacionamento. Por que eu tava falando isso? Que eu gosto do Breno, mas tinha outra coisa pra eu falar. Tá. Aí tinha o CRP. O que era o CRP? Muita gente acha que os experts da Power se marcavam por se gostar. Alguns sim, porém esses alguns são exceções. O que a gente fazia? Toda semana, 2 ou 3 experts tinham que ser mencionados, ser marcados no arroba do Instagram. Por que no arroba do Instagram? Porque em 2021, para quem não estava nessa época não dá para explicar, mas 5 anos atrás, em 2021, cara, era muito mais valioso do que hoje um arroba de Instagram. Tipo assim, se hoje você ganha um arroba de alguém ou marca alguém, essa pessoa ganha 1.000 seguidores, ia ganhar 10 mil. Era, tipo, literalmente, sem brincadeira, sem exagero, 10 vezes mais poderoso do que hoje essa questão de uma marcação, ok? Porque tinha muito menos produtor de conteúdo, muito mais engajamento orgânico do Instagram e menos, tipo, venha fazer anúncios para ter engajamento. Não, era bem diferente, era bem melhor, inclusive, o orgânico de todo mundo. E então todo mundo tinha que se marcar naquele período, inclusive eu era marcado e marcava, e o Ítalo era marcado e marcava também os experts ali. Então todo mundo tinha que compartilhar audiências. Foi uma criação minha e a gente literalmente mandava 2 ou 3 opções de pergunta na caixinha de cada expert, todo mundo abria a caixinha, mandava as perguntas e ele tinha que durante a semana, né, responder aquelas perguntas marcando aqueles caras. Então eu lembro de marcações, por exemplo, engraçadas. Eu lembro de uma vez que o José, que é o expert que eu falei no vídeo anterior, meu primeiro super expert, o José, que fala de concurso público, né, de como passar em concurso, tinha que marcar o Saulo, que já estava em 2021, que é meu psiquiatra. E o Saulo estava vendendo um curso de temperamentos, o José um curso de, não sei se era OAB ou passar no concurso. E aí o José tinha que marcar o Saulo, literalmente ele fez uns stories falando, cara, porque quem é sanguíneo tem essa dificuldade de se concentrar nos estudos, e quem é fleumático tem essa dificuldade em se manter constante nos estudos, então o Saulo vai unir. Então, tipo, cara, eram umas marcações muito inteligentes, porque a gente queria receber marcação de volta, e isso funcionava. Então a gente tinha literalmente um tráfego orgânico direcionado, e a gente, obviamente, né, procurava marcar as pessoas quando elas estavam em alguma captação, em alguma campanha interessante que fizesse sentido. Isso foi muito bom. Pouca gente vai lembrar disso, de quem era expert, estrategista, mas isso gerava, tipo, muito resultado, ok? E hoje não geraria tanto quanto, porque foi o timing do Instagram orgânico naquela época. Tomando água com limão aqui, no outro vídeo estava tomando suco de manga, no outro suco de goiaba. Pra quem não sabe, eu adoro bebidas. Quais? Todas. Todos os tipos de bebidas eu gosto de ir em restaurante, pedir um suco no começo, aí come, aí pede outro suco depois. Eu adoro bebidas diversas. Também criamos, tá, uma planilhona de podcasts. Então, eu queria dar o máximo de tráfego orgânico possível para o meu expert e que um pudesse ajudar o outro tanto com tráfego orgânico quanto com acessos para fazer sentido ter vários e a pessoa trazer outros. Tanto é que muitos experts da Power entraram na Power porque outro expert da Power insistiu para ele vir, falou desses benefícios. Então a gente tinha uma planilha que a gente ficava prospectando podcasts. Tipo, inclusive um grande erro meu foi não ter ido nesses podcasts. A gente ficava prospectando podcasts pequenos, médios, grandes, tudo que é tipo podcast, para enviar nossos experts lá. Então a gente conseguia, consegui um podcast tal. Aí o expert tal vai lá naquele podcast. Depois que ele foi, eu tenho porta aberta com o cara, vai outros 2, 3 experts. Então, até podcasts grandes a gente conseguiu levar bons experts ali através dessa prospecção ativa de podcasts, ok? E a mesma coisa com
palestras, porque aí depois no Reverbera o pessoal palestrava, isso gerava corte, autoridade, por aí vai. Então foram diferenciais bem legais que a gente foi criando, não para, tipo, somos uma agência melhor, mas justamente para acabar com essa comparação. A Power não é uma agência melhor ou pior que outra. A Power é uma agência, ou é uma coisa que não é uma agência, mas ela não é melhor ou pior, ela é diferente, tá? Não é que a gente vai fazer um lançamento, a gente é muito mais genial no lançamento. Não, mas tem uma coisa diferente. Tem um tráfego orgânico, tem uma marcação, tem um evento exclusivo, tem o podcast, tem o celular. É diferente, é um ecossistema diferente. Então, isso foi interessante. Eu tinha que convencer um expert a vir para a Power num formato que pouquíssimas pessoas faziam, que era 50% do lucro líquido para ambos. Então, você vai rachar o aluguel, a gente vai dividir o aluguel pelo número de experts, vai rachar a ferramenta, tráfego, equipe, tudo, meio a meio. Além disso, tá, você vai indicar, vai querer trazer outros experts, e na outra ponta, você que é estrategista com o produtor, em vez de abrir a tua agência, lançar um expert, vem aqui, que eu vou te dar experts melhores, porém amarrado a mim. Tipo, cara, tinha um negócio bem louco ali sendo criado, e sendo criado muito rápido, tá? Então isso foi muito interessante. No mês de julho de 2021, o Ítalo, que até então mandava experts, né, me enviava contatos, me conectava ali com experts, ele me chamou para ir para o Rio de Janeiro. Não lembro se foi conhecer o escritório dele, se era uma campanha importante para ele. Eu sei que eu fui para o Rio de Janeiro, passar uma semana lá, e aí conversando lá, não sei o que, um dia à noite, ele falou, cara, você tinha que morar aqui pra gente acelerar as coisas. E aí basicamente ele queria parar de só mandar expert e participar um pouco mais ativamente ali da empresa, né, que tava toda na minha mão. Cara, acho que tipo 15 dias depois eu tava morando no Rio. Eu sempre fui muito rápido em tomar decisões que eu via que ia ser muito boas. Isso é bem interessante, porque eu vejo muita gente se enrolando, se prendendo. Porque a minha namorada mora em tal lugar. Porque o meu sócio, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com um cara sobre um projeto interessante ali. E aí, tipo, eu vi muito potencial nesse cara. E, tipo, não, porque a esposa do meu sócio tá grávida e aí vai ficar pesado, pra mim. Eu falei, irmão, eu vou fazer esse negócio agora. Vai ser com ou sem você. Gostaria que fosse com você. Né? Pensei isso, mas fui mais fofo, mandei uma mensagem. Falei, cara, tá bom, se você vai priorizar teu sócio, se, sei lá, ele, né, não vai deixar você ganhar mais, beleza, tamo junto, sucesso, abraço. Mas, cara, eu vejo que assim, qualquer coisinha é motivo para as pessoas, tipo, ai meu Deus, né, tal. Porra, tanto de oportunidade aqui, ó, na cara, passando, pelo amor de Deus. Então isso eu sempre agarrei muito. Fui morar no Rio de Janeiro, primeira vez que eu morei num lugar muito grande, sempre morei interior antes. Gostei muito do Rio, inclusive. São Paulo, capital, não moraria nunca, acho feio, trânsito, caótico, etc. E não vejo necessidade de estar lá, mas sim próximo, que é onde eu tô hoje. Eu tô a 1h20, 1h10 aí de São Paulo, capital, que é Vinhedo. Já no Rio eu gostei de morar. Eu acho que, pelo menos a minha percepção é que o Rio não é tão perigoso quanto São Paulo, mesmo não sendo tão seguro quanto Vinhedo. E o Rio é bonito, cara. Eu gostava de ir na praia lá, depois eu enjoei da praia, mas continuava indo às vezes. O Rio era legal, cara. Eu gostava de morar no Rio. Não moraria de novo. Foi uma experiência boa, mas não sei se moraria de novo. Mas foi legal, foi interessante. E beleza. E lá eu aprendi muito, não só por estar numa cidade grande, mas porque eu morava num condomínio do lado do condomínio do Ítalo e depois no condomínio dele. Então a gente acabou criando uma proximidade muito grande. Ele me levava para todo canto. Eu ia para academia com ele, a gente ia pra academia junto, a gente ia pro escritório junto, aí ia pra não sei onde junto. Então, tinha diversos lugares ali que eu ia que, ele vai fazer um negócio na casa dele pra uma galera, ele me chamava, eu brotava lá. Então, era sempre assim. Vai ter uma campanha dele que não tem nada a ver comigo, ele me chamava, eu ia lá assistir, e por aí vai. Então, eu comecei a participar ali e eu aprendi muito com ele sobre como ser um comunicador melhor, o que fazia um expert ser um expert e um super expert ser um super expert em termos de comunicação, de narrativa, de uma série de coisas persuasivas ali, né? Então, foi um aprendizado, foi um contato muito bom que eu tive ali, presencial, frequente com ele. E aí ele atuava mais nessa época como um conselheiro, ele nunca colocou a mão na massa, até porque não era o combinado, mas nessa época, além de trazer experts, ele fazia algo a mais que era, cara, tá ali, eu perguntava, por que você acha disso? Desse produto, disso aqui, etc., dessa campanha, parará, Então, foi uma época de muito aprendizado para mim, de estar perto ali de alguém que já tinha, não sei quantos seguidores ele tinha, mas 1 milhão e pouco, muito faturamento e por aí vai, tá? Então, foi algo bem legal. E
2021 foi isso, cara. A gente lançou 10 Experts, faturamos 22 milhões, começou a tomar essa estrutura de temos as marcações, temos o Reverbera, que é um grande evento anual de Expert sócios, temos isso, temos aquilo. Então, foi essa junção de várias coisas ali que eu me lembro. Além disso, um grande acerto de 2021 foi ter vários Experts. Foi falar, cara, eu quero ter vários Experts, né? Foi ter ali 10 Experts ao mesmo tempo sendo lançados. Isso foi muito bom, porque aí um saiu no final do ano, outro saiu em 2022, dois saíram em 2022, e a gente continuava, mesmo perdendo alguém relevante para a empresa, esse relevante era 10, 15% da empresa. Se você tem 2 Experts e um sai, você perdeu metade do seu negócio. Isso aconteceu comigo anos depois. Eu cometi um erro de descontinuar o que estava dando certo. Mas em 2021 foi um grande acerto ter mais de 10 Experts. Foi um grande acerto surfar essa onda da coprodução quando tinha pouquíssima gente fazendo coprodução. Igual no próximo vídeo eu vou falar da onda de lançamento pago, todo mundo hoje está fazendo lançamento pago, há um ano está fazendo lançamento pago, e eu em 2022, em janeiro de 2022, comecei a fazer lançamento pago, e agora em 2026 estou surfando uma terceira onda na minha vida, que é de usar marketing para vender serviços de inteligência artificial para negócio físico, está dando muita grana, inclusive eu abri números de quanto eu ganhei esse mês passado e do que eu estou vendendo lá no meu perfil fechado do Instagram. Vou salvar no destaque para você que está vendo depois ver essa sequência de stories que eu fiz hoje, mas daqui a um tempo eu vou tirar de lá, então já pede para seguir lá, é de graça e veja lá a parada. Ok? Um erro que eu tive em 2021, um grande erro, um grande erro que eu tive em 2021 foi não ter cuidado direito do meu dinheiro. Eu fiz bem mais dinheiro, já estava milionário, fiz ainda mais dinheiro pro meu bolso. Não tinha carro, tinha vendido meu carro. Então era para eu chegar no final de 2021, tipo, com muita grana, tipo, no meu bolso, muito mais do que eu tinha, entendeu? Tipo, sei lá, era para chegar com 3 milha em vez de 1 milha e pouquinho no meu bolso ali. Só que eu gastei. Eu tinha um padrão, eu vou buscar não misturar esse tema, vou deixar esse tema só para os meus eventos presenciais e mentorados, mas de desenvolvimento humano, mas eu tinha um padrão horrível de fazer investimentos aleatórios. Então, quando eu ganhava além da conta do que eu conseguia ganhar ali, eu gastava aquele dinheiro em investimentos aleatórios. Então, eu investi numa barbearia que quebrou, eu investi em imóveis que demoraram mais de 2 anos para serem vendidos pelo mesmo preço sem dar lucro, eu investi... não vou lembrar agora o que mais que eu investi, mas, cara, tipo assim... investimentos aleatórios. Aleatórios por quê? Barbearia dá dinheiro, quem compra terra não erra, imóvel dá dinheiro, tal, legal. Só que do jeito que eu fazia era um jeito para perder dinheiro e não para dar dinheiro, sabe? De modo inconsciente mesmo, não era por querer, era sem querer, até porque ninguém perde dinheiro por querer. Porém, de modo inconsciente, era tipo assim, esse cara já tem uma barbearia dando certo, vamos abrir a segunda, tem tudo para dar certo. Sim, tem. Só que eu não estudei o negócio, não alinhei com o cara, chegou lá, investiu o dinheiro, ele que trabalhava, eu nunca pisei na barbearia, deu errado. Aí construir imóvel, a mesma coisa, brilhante ideia, eu não entendo nada de imóveis, mas tenho o dinheiro. Vou chamar um tio meu que é dentista, um tio meu que é advogado, meu pai, vamos todo mundo colocar muito dinheiro em vez de fazer uma casa, e aí vamos construir, foram 3 casas de uma vez, vamos construir 3 casas de uma vez, e ninguém aqui entende de construir e vender casa, e foi isso, entendeu? Então, esse foi um erro que eu cometi tanto em 2021 quanto em 2022. 2023 que eu parei de cometer esse erro, e comecei a cuidar bem melhor do meu dinheiro ali. Tá? Então, falei o erro, falei o acerto. No próximo vídeo, a gente começa falando de janeiro de 2022, a Power dobrou de tamanho, e eu comecei a surfar uma outra onda, nisso eu sou muito bom, inclusive, que foi lançamento pago. Tá? Eu fui, com certeza, a primeira ou uma das 3 primeiras pessoas no Brasil a fazer grandes lançamentos pagos, que foi em 2022, enquanto quase todo mundo do mercado digital foi descobrir isso final de 2024, 2025, alguns agora em 2026. Então, isso é interessante. Isso aí é uma coisa que eu sempre tive um olhar bom. Descobri coprodução, vou de cabeça, isso aqui é uma mina de ouro, pá. Descobri lançamento pago, vou de cabeça, isso aqui é uma mina de ouro. Descobri agora o lançamento pago está normalizando, né? O lançamento pago está virando novo lançamento gratuito. Descobri um negócio aqui que dá para vender para negócio físico, que é a inteligência artificial, vou me aprofundar nisso aqui. E lançamento pago para a gente virou um outro tipo de campanha, é mais um webinário, mas isso aí é pro vídeo de 2026, tá? Vamos agora pro vídeo de 2022.